Antes de um programa chamado Largados e Pelados fazer sucesso, um homem já programou o reality show da sua própria vida. Em 1913, um homem foi para a floresta nu passar 60 dias. Em uma época que não era televisionado, ele escreveu sua história e mandou para o jornal. Quem era esse homem? Joey. Que Joey? O homem da natureza. O homem nu. Se você gosta de história hiper, super, mega estranha, você está no lugar certo. Eu sou a Thaís Rory e esse é o canal Mega Estranho. Vamos conhecer essa história depois da vinheta. Não temos vinheta. Essa história se passa em 1913, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Sabe o que estava acontecendo lá nessa época? Muitas pessoas estavam saindo das regiões rurais e indo para as grandes cidades. Isso significava que Boston estava assim de pessoas. E tinha algo que era bem concorrido naquela época, que era jornais. Pessoas leem jornais. Naquela época era assim, tá? Não tinha noticiário na TV, não tinha internet, então você tinha que comprar jornal. Normalmente não era nem banca de jornal, eram aqueles meninos que saíam vendendo por aí. E é claro que você queria que seu jornal vendesse mais que os outros. Naquela época eram 10 jornais concorrentes. E aí que a gente conhece Joey, um homem de 44 anos de idade, que ele não é jornalista, porém ele é ilustrador. Ele é ilustrador do jornal The Boston Post. E vocês não sabem a ideia maluca que ele sugeriu para o dono do jornal. Ele já tinha sido, no passado, guia de floresta, então ele conhecia muito da natureza. E nessa época as pessoas estavam reclamando que os homens não eram mais másculos. Eles estavam indo para a cidade, eles estavam usando ternos e gravatas, eles estavam ficando molengas. E aí foi crescendo uma vontade das pessoas mostrarem que não, os homens eram másculos sim. Tanto que foi nessa época que surgiu um personagem que ficou super famoso chamado Tarzan. Então as histórias de Tarzan eram bem vendidas, as pessoas adoravam aquelas aventuras. Um homem rústico. E foi aí que Joey chegou lá no chefe dele e jogou uma ideia. Olha, tem uma ideia aqui pra gente vender jornal como nunca. O que você acha de eu ir para a floresta sem nada, sem roupa, sem nenhum artifício que me ajude, arma, nada do tipo. Eu sozinho com meu corpo na floresta para mostrar que realmente o homem pode sobreviver em uma floresta por 60 dias. E aí, enquanto eu estiver lá, eu vou determinar com vocês uns pontos específicos para eu escrever a minha história, colocar aqui a história e vocês publicam no jornal. Como que ele escreveria? Ele escreveria em cascas de árvores com carvão. Olha só quanto que é rústico isso. E foi uma ideia tão maluca, que foi aceita. E antes dele ir para a floresta, isso foi anunciado. Anunciaram que Joey iria ficar 60 dias na floresta, o que já foi ótimo porque as pessoas já queriam saber o que ia acontecer. E eles escolheram a floresta do Maine. Ele foi para lá em uma época que era proibido caçar. Então tem uma época que é proibido caçar, tem uma época que é permitido caçar nos Estados Unidos. Então ele já sabia que caçar ia ser complicado, apesar que ele não tinha nem arco e flecha, nem nada. Enfim, ele chegou lá cheio de vontade, ele fumou um cigarro, que ele deixou bem claro que seria o último cigarro dele, pelo menos nos próximos 60 dias. Aí ele tirou a roupa, ficou lá só com uma cuequinha. O que disseram na época que não era uma visão bonita de se ver. Médicos foram lá para dar uma cutucada, sabe? Uma cutucada para ver se ele não estava levando coisa para roubar na brincadeira. Porque a gente sabe que ele não poderia levar nada. Ele deveria viver como um homem da floresta mesmo. Alguns estudiosos de Harvard foram também, queriam ver a saúde dele antes e acompanhar a saúde dele depois. Era importante para o estudo saber como ficaria a saúde de um ser humano, por exemplo, sem várias coisas do dia a dia. Esse estudioso estava mais interessado em saber a falta de sal na vida dele, o que acarretaria em um ser humano. Gente, e aí o restante da população tava só curiosa mesmo, né? Depois ele disse, tô entrando, entrou na floresta e alguns quilômetros caminhando, ele resolveu tirar a cueca e ficou realmente nu. Era uma época que, como não tinha caça, as pessoas não adentravam a floresta, então ele poderia ficar sem ser observado e poderia fazer a experiência dele mesmo. Ele achou um local perto de um rio e ele viu que ali era o melhor lugar para poder sobreviver. A gente sabe que o ser humano precisa de água. No primeiro dia, o que foi publicado no jornal é que ele não estava feliz. Ele sentiu muito frio naquele primeiro dia, ele quase desistiu. No segundo também,
Aí ele resolveu, né, fazer algum exercício para se aquecer. Então ele corria em volta de uma árvore, ele fazia exercícios utilizando galhos de árvores. Sabe, bem estilo a Tarzan mesmo, bem por aí. Ele também citou que viu um veado e, gente, ele invejou aquele bicho que estava lá com aquela carcaça, com aquela pele quentinha, e ele estava descalço com os pés machucados, e ele estava com fome, e era um terror, né? Ele também nem poderia tentar caçar aquele bicho, os primeiros dias também ele não conseguiu fazer fogo, aí ele pensou em fazer um sapato para ele, que ele disse que fez com grama e também com folhas. E aí ele teve uma ideia de fazer uma cesta. Essa cesta ele colocou no rio, aí ele conseguiu pegar 2 peixes. Só que uma ave mais esperta do que ele foi lá e roubou os peixes dele. Ele não tinha mais o que comer, ele estava muito triste, com muito frio, querendo voltar para casa. Só que aí, conforme ele mandava essas notícias que saíam no jornal, o jornal foi vendendo e as pessoas queriam acompanhar dia a dia o que acontecia com aquele homem. Até que ele ficou alguns dias sem mandar nada. E as pessoas ficaram com medo. O que será que aconteceu? Será que ele se machucou? Será que ele morreu? Aí, finalmente, ele voltou a escrever. E quando ele voltou a escrever, ele já tinha uma atitude totalmente diferente. Ele aprendeu a fazer fogo. Ele entrou em uma briga corporal com o urso. Ele tinha um porrete, bateu no urso, acabou com a vida dele e conseguiu tirar a pele dele. Agora ele tinha uma roupa feita de urso que era super quentinha. Só que aí, lembrem que era proibido caçar. Então ele estava com medo da polícia entrar em contato com ele e prendê-lo. Ele divagou que ele poderia fugir para o Canadá. E foi isso que ele fez. Tanto que quando bateu os 60 dias, as pessoas queriam vê-lo. O jornal vendeu, como eu já falei para vocês, vendeu muito. Gente, as vendas triplicaram. E apesar dos jornalistas concorrentes falarem que é mentira, é impossível, isso que ele está falando é mentira, disseram que foram até a floresta e não acharam o Joey. Estava muito estranho. Joey, após os 60 dias, foi encontrado realmente no Canadá. Colocaram ele dentro de um trem. Ele estava trajando a roupa que ele fez do urso que ele caçou e também sandálias que ele fez com coisas da natureza. Ele voltou para os Estados Unidos e ele foi levado para Boston. Lembre que ele saiu de Boston, o jornal era de Boston. E quando, gente, ele chegou na ferroviária, tinha cerca de 200.000 pessoas esperando a chegada dele. Ele foi ovacionado. As pessoas amavam ele. Joey era uma celebridade. As mulheres queriam conversar com ele, tocar nele. Os homens também, afinal ele era um homem da floresta. Ele mostrou que os homens ainda são másculos. Ele deu um discurso que foi um discurso que disseram que ficou famoso porque ele teve que falar alguma coisa para várias pessoas, para uma multidão. Um adendo aqui, porém, ele estava realmente com essas roupas da floresta, só que ele não parecia estar mais magro. E a gente vê nesses programas de TV que quando as pessoas ficam ausentes, sem ter como comer, sem ter como se alimentar, vivendo realmente da natureza, qualquer esforço é um gasto tremendo de caloria, as pessoas emagrecem. Só que Joey não. Ele estava normal, ele estava assim, corado, bronzeado. Só que de peso não parecia que ele tinha perdido nada. Provavelmente sim, ele sabia viver muito bem na floresta. Ele passou a ser convidado para festas onde só celebridades, pessoas muito ricas e políticos frequentavam. E ele, claro, se tornou uma celebridade. Ele passou a dar palestras, várias palestras por mês. Pelo menos durante 5 meses ele ficou assim. Na época ele cobrava um valor por aquela palestra que hoje equivale a $29.000 ou R$145.000. Gente, isso por uma palestra. E se ele fazia uma por semana, não preciso nem falar que o cara ficou rico, né? Sim, ele ficou rico. Depois ele escreveu um livro contando toda a história dele, toda a jornada, que virou um best-seller. Vendeu 300.000 cópias rapidamente. E aí ele foi convidado por Hollywood para protagonizar um filme. Agora ele virou um ator também. Gente, o cara só sucesso. E Joey fez esse experimento no momento certo, tanto na ida quanto na volta, porque depois de algumas semanas ninguém mais ouviu falar dele. A notícia do homem na floresta não foi mais para as primeiras páginas, porque agora o que ia para a primeira página era a notícia da Primeira Guerra Mundial.
como eu falei pra vocês, tinham algumas pessoas que falavam que ele estava mentindo, porém, até o final, ele dizia que ele era verdadeiro. Tinha um homem, um jornalista investigativo, que ele foi até a floresta onde supostamente Joey ficou 60 dias. Ele viu que o buraco onde ele disse que o urso tinha caído e ele tinha entrado numa briga e tal, aquele buraco era muito pequeno e não daria para entrar um urso ali. Na região até tinha um certo porrete. Não era um porrete, na verdade eram madeiras que se quebrariam facilmente. Não dava para brigar com um urso com aquela madeira. Ele descobriu também que, na verdade, a roupa que ele apareceu, que ele disse que foi do urso que ele caçou, a pele daquele urso tinha 4 entradas de bala, 4 buracos. Então, assim, era muito estranho. Aí ele encontrou nessa investigação o homem que supostamente vendeu aquela pele de urso por $12. Então, era assim uma farsa. Só que as pessoas não acreditavam nisso, ele já era uma celebridade, não tinha como destruir a imagem dele. Até que em 1938, um homem vai até o jornal e é publicada uma grande reportagem, porque esse homem, chamado Michael, era amigo do Joey. Os dois combinaram que iam inventar toda aquela história da floresta. Então ele confirmou que ele, junto com o Joey, inventaram tudo. Eles estavam no bar bebendo, eles eram amigos de bar e pensaram, se a gente inventar tal história, a gente vai ficar famoso. Esse Michael também trabalhava no mesmo jornal que Joey. E aí eles pensaram, como o Joey, ele já conhecia um pouco da floresta, da natureza, porque ele tinha sido guia em algum momento da vida dele, acharam então melhor que ele seria o protagonista e Michael ajudaria a inventar todas as histórias que eles mandariam para o jornal. E que, na verdade, eles tinham ficado juntos em uma casa de madeira que tinha perto ali da região e ficado os 2 meses sentados, escondidos, se alimentando de comidas enlatadas. E Michael deve ter ficado pé da vida porque toda a fama e o sucesso foi para Joey. Ele não ganhou nada com isso. Mas também não importava, né? Quando Michael apareceu foi em 1938. Ou seja, anos e anos depois do experimento que aconteceu em 1913. A partir desse momento, Joey provavelmente estava curtindo a vida boa que o dinheiro trouxe para ele. Ele não precisava mais trabalhar. Ele ficou recluso em uma casa tranquila, fazendo as ilustrações dele. Teve até um momento que ele se desenhou como o homem da floresta, o homem da natureza. Ele morreu em 1942, com 73 anos de idade. Se realmente essa história de Joey é verdadeira, parabéns para ele. Provavelmente é uma farsa, só que ninguém realmente conseguiu desmentir. A crença do homem na floresta existe e isso surgiu com Joey. Agora eu me pergunto, será que os produtores de Largados e Pelados se basearam nessa história para fazer o reality show? Se foi isso mesmo, por mais que seja uma mentira, olha só quanto à frente do seu tempo Joey estava. Era uma história estranha que eu adorei contar para você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de histórias hiper, super, mega estranhas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E caso você seja inscrito e já assistiu as mixarias de vídeos que a gente tem aqui no canal, eu confesso que desse assunto específico são poucos. Futuramente eu vou apagar os outros vídeos que são casos criminais, que não tem nada a ver mais com o canal. Se você não quiser perder histórias... Vocês ouviram que os cachorros querem que você se inscreva também. Então se inscreva para garantir que eu possa comprar ração para eles. Lembre-se, toda quinta-feira ou quando eu conseguir me espremer mais aqui na semana, eu apareço, tá bom? Beijinhos! E não se esqueça, o mundo é estranhamente maravilhoso e fazer parte dele é muito, muito bom.